Nesse momento eu já quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, a série que nós estamos em andamento, em continuidade. E hoje nós falaremos de um tema também que eu creio que é de extrema importância para todos nós. Falaremos de um tema, e esse tema está relacionado em Mateus 5:38. Vamos ler até o 42, e eu creio que nós seremos guiados hoje por uma palavra rema da parte do nosso Deus. Vamos ler? Eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora, e olha só o que diz a palavra de Deus. Ensino sobre a vingança. Esse é o tema que nós iremos tomar como base. E diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se ponha ao perverso, que não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra face. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Sua palavra, Deus, eu creio que ela é poderosa. Ela tem poder de nos instruir. Ela tem poder de nos capacitar. Ela tem poder de nos fazer e de nos tornar seres humanos melhores. Que a sua palavra venha nos guiar. Nos lava com a sua palavra. Tira tudo que é impuro, tudo que é humano, carnal, superficial. É isso que nós pedimos. E que o Senhor venha sobre a nossa vida e nos dê uma boa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. É surpreendente como o nosso Jesus, em apenas alguns versículos, ele fala sobre diversos temas. Ele não só fala de um tema onde ele cita as obras do passado, mas ele fala também sobre essa nova forma, o novo modelo de uma nova figura que Cristo nos tornou. E tudo isso significa algo importante. A gente sabe que a carta de Efésios, ela se divide em 2 partes. E a primeira parte, o apóstolo Paulo vai falar da sociedade, ou da antiga sociedade, e também de uma nova sociedade. E na segunda parte ele vai falar que nós estamos inseridos neste novo modo de viver, nessa nova forma de viver. E tudo que Jesus está fazendo no Sermão da Montanha é nos transmitindo, e que isso fique bem claro na nossa vida, que se nós de fato somos nova criatura, nós teremos que viver agora dessa forma. De qual forma? De uma forma pelo qual nós iremos nos parecer com Jesus. E aí você pode ter dúvida, mas como foi Jesus? Como que eu posso me parecer com uma pessoa que eu nem sei quem é? Um erro seu. Você precisa conhecê-lo. Através da oração, sim, também. Mas através da sua palavra você precisa conhecer. Porque é somente quando você lê sobre Jesus, é somente quando você examinar a vida de Jesus,
que você vai conhecê-lo de fato. E se nós de fato queremos ser novos cristãos, ou se somos novos, temos que agir diferente. E é isso que Jesus a todo tempo está dizendo. Não adianta você estar na igreja de domingo a domingo, de quarta-feira a quarta-feira, e não ser transformado, e não ser mudado. O evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é poder de Deus e ele produz frutos de justiça dentro de nós. Então, como que eu conheço alguém que realmente está amadurecendo ou que entendeu o que é ser uma nova criatura? Quando eu leio Gálatas 2:20 e eu enxergo o meu irmão dentro desses atributos, que são o fruto do Espírito de Deus. E tudo isso é o que Jesus está fazendo. Sempre ele vai citar os antigos, sempre ele vai citar a lei, porque a lei era de um jeito. E Jesus está falando que a lei agora, ela se findou em mim. A lei, ela não terminou em Jesus, porque ele aboliu a lei. Mas quando uma lei é cumprida, ela perde o seu valor. A lei, como diz Paulo, ela só tem valor para quem desobedece ela. Não é verdade? E por que se alguém matar, ele vai para a cadeia? Ou ele vai preso? Porque a lei fala que se ele matar, ele vai preso. Mas e aquela pessoa que nunca matou ninguém? A lei teve efeito para ela ou não? Não teve. A lei só tem efeito para quem transgride a lei. Só que Jesus, ao contrário de nós, ele cumpre a lei e por inteira. E no versículo 38 ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E é por isso que um dos maiores cenários de guerra você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Na antiga aliança, existiram homens que foram valentes como Davi, que matou muitos homens. Existiram juízes que foram muito valentes, como Gideão, como Sansão, que apesar do seu pecado, apesar do seu último estágio ainda, matou mais do que em vida. Então assim era a lei. Lembra em Abraão as guerras? Era assim, era olho por olho, dente por dente. O povo de Israel a todo momento, quando estava no deserto, guerreou muito também com os povos das outras nações. Só que Jesus ele está dizendo o seguinte, e é isso que ele vai falar no versículo 39. Eu, porém, lhes digo, que não se oponha ao perverso. As coisas agora estão vindo totalmente na contramão da vida, porque nós sempre fomos ensinados, e tem pai aqui, tem mãe que ensina o seu filho: ó filho, se você for para a escola e o seu amiguinho te der um murro no olho, devolva, dê outro. Olha só, parece que é uma coisinha boba, né? Se o seu amiguinho te dá uma rasteira, não leva desaforo, filhinho, para casa. Dê outra rasteira nele. Porque nós vivemos em uma sociedade em que, quando alguém nos faz o mal, nós temos que reagir ou que combater com o mal também. Mas Jesus ele está dizendo: eu, porém, lhe digo, que não se oponha ao perverso. Ou seja, não busque confusão. Não procure confusão. Se alguém quiser confusão com você, que você possa retribuir com paz.
Essa é a nova sociedade. Esse é o novo homem. Esse é o homem de uma natureza diferente. Esse sou eu. Esse é você. E se de fato queremos servir a Cristo, temos que vir na contramão do mundo. E não combater ou reagir da mesma forma que fizeram conosco. Jesus está dizendo: se oponha, não se oponha. Se o seu vizinho quiser arrumar confusão, não cai no laço. Se o seu amigo de trabalho quiser te provocar, quiser te chamar para alguma confusão, não vai. Não interessa se você vai receber o nome de covarde, não interessa se você vai receber o nome de frouxo, não interessa se você vai receber o nome de arregão. Você não pertence a essa natureza convencional. Você é de uma natureza diferente. Você precisa combater o mal com o bem. E é por isso que esse evangelho, que essa palavra, ela é a base principal para que toda a vida humana possa ter êxito na sua convivência. Para que todo ser humano, ou que toda sociedade possa ter sucesso na sua forma de andar. E é por isso que nós pregamos esse amor na família, esse amor entre os irmãos, esse amor entre o pai e o filho, esse amor entre os casais. Porque nós precisamos amar. Jesus, ele é amor, e não podemos compartilhar da perversidade desse mundo. Jesus está dizendo a todo momento: eu, porém, te digo, não se oponha, não lute contra, não queira descontar. Tem gente que enquanto ele não descontar, ele não sossega. Tem gente que enquanto ele não dá o último tapa, ele não sossega. Mas a palavra de hoje é: ainda que você saiu perdendo, saiba que você ganhou mais do que todos os homens dessa terra. Saiba que aos teus olhos parece que você perdeu, mas você ganhou. Aos teus olhos você está entendendo, ou você entendeu, que você pertence à nova natureza. Não se oponha ao perverso. Jesus continua dizendo, porque ele fala muitas coisas em poucas linhas. Ele diz também: se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Parece que isso é muito duro, mas o texto, no seu original grego, está dizendo que se alguém quiser tramar algo com você, ou que se alguém quiser ferir a sua honra, porque honra também no grego é face, se alguém quiser ferir a sua honra, vire as costas para ele. Ainda que te xingam, ainda que te zombam, ainda que te caluniam, que você possa sair como aquele animal que é muito dócil, que não tem o que fazer, porque quem luta as nossas lutas não somos nós a partir de agora. Para essa nova sociedade, para esse novo ser humano, para essa nova vida, para a nova criatura, não somos nós que lutamos as nossas lutas e as nossas guerras, mas é Jesus que faz por nós. E a justiça dele virá em cada situação. Eu não sei se te ofenderam, eu não sei se te caluniaram, eu não sei se te xingaram, eu não sei se te humilharam, mas saiba que você deve se comportar dessa forma. Ofereça também a outra face, ou seja, não deixe que isso aconteça com você. Vire as costas, não procure confusão, não procure resolver com a força do seu braço, mas entregue na mão de Deus, que Ele pode fazer todas as coisas. Muitas das vezes nós vivemos tão aflitos, com situações que passamos, às vezes no trânsito, fomos fechados e xingaram a gente, mostraram o dedo para a gente.
Que você na hora possa respirar fundo, irmão, porque eu sei que sua natureza é ruim. Nossa natureza é ruim, a gente quer abrir a porta do carro, grudar no pescoço e... Ainda bem que não tem uma arma do lado, né? Porque senão... Porque tem gente no trânsito que realmente provoca. Tem gente, às vezes, num local de trabalho que realmente provoca a gente. Mas era o que a gente estava conversando hoje à tarde. Às vezes, a gente ora assim: Deus, me ajude a ter paciência, Deus, nessas situações. Eu preciso de paciência, eu preciso ser menos nervoso. E você sabe qual que é a forma que Deus ele vai te ajudar a vencer tudo isso? Te dando prova. Se você tinha uma por dia, Deus vai colocar duas. Se você tinha talvez duas, Deus vai colocar três. Porque é através das provações, é através dos conflitos que o nosso caráter ele é provado. Então, se você não está sabendo lidar com isso, você precisa ser provado para que você possa experimentar o quanto você tem sido transformado. Então Deus, ele não vai te dar simplesmente um coração sereno. Amanhã eu vou acordar e meu coração vai estar numa paz tão grande. Não, Ele vai te trazer mais situações para que você possa olhar para dentro de si, olhar o novo homem que você é, e diante das dificuldades, diante das adversidades, respirar e agir de uma forma diferente, como uma nova criatura age. Eu sei que não é fácil viver assim, eu sei que não é para qualquer um, mas que Deus ele venha nos dar essa paciência, esse caráter e essa forma e modelo de viver. Porque é isso que ele está dizendo. Antigamente era olho por olho, antigamente era recebeu um tapa, deu outro, recebeu um tiro, deu outro. Hoje não. Não se oponha ao homem perverso. E se alguém lhe ofender, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra face. É difícil viver assim? Mas não é impossível. Se você começar a fazer esse exercício todos os dias, de respirar, de lembrar do que o nosso mestre nos ensinou, nos conduziu ao caminho e às palavras certas, nós iremos conseguir vencer, porque o Espírito Santo é aquele que aplica as obras do Cristo em nossa vida. Você não lembra daquela passagem que o próprio Jesus falou, se eu não me engano, em João 14, o Espírito Santo que eu vou enviar até vocês, eu enviarei ele, e ele vos fará lembrar de tudo que eu te disse. Ele vos fará lembrar. E eu não sei se acontece com você. Minha cabeça é cheia de Bíblia, né? E glória a Deus por isso, eu quero que se encha mais. Mas diversas vezes, em todas as situações, irmão, existe uma palavra para todas as situações. Existe uma palavra para todas as ocasiões. É por isso que nós temos que ler, praticar e viver como uma palavra rema, uma palavra que salta e que vem até nós. Palavra de Deus, ela precisa ser vivida. E é por isso que o próprio Jesus vai dizer assim, lá no final do Sermão da Montanha, sabe o que ele fala? Se vocês, ou melhor dizendo, ele fala também isso com mais ênfase na parábola do semeador. Ele fala assim, se vocês ouvir a palavra ou as minhas palavras e não praticar, isso não adiantou de nada. É por isso que nós precisamos, e nós temos como período para colocar em teste essa palavra, sabe quando? A todo tempo. Toda palavra que é pregada aqui no domingo, você
tem a responsabilidade de na segunda viver ela, na terça viver, na quarta. Na verdade, se você vem para o GP, na quarta essa palavra ela é renovada, reforçada, ela é tirada algumas dúvidas também. E aí você precisa viver ela na quinta, na sexta, no sábado. E aí eu creio que daí em diante você vai viver para sempre essa palavra. Até que no próximo domingo chegue uma nova palavra para a nossa vida. E assim, consequentemente, nós temos que viver essas palavras dia após dia. Então olha só o que Jesus vai dizer. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Ele continua no verso 40. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a sua capa. Deixe que leve também a sua capa. Se alguém roubou sua roupa do corpo, e capa era algo que se usava naquela época de Jesus. Algumas capas eram muito valiosas. E Jesus está dizendo que você não deve revidar, hipótese alguma. Mas isso quer dizer que você vai passar por esse teste em todos os momentos? Não. Porque somos seres humanos. Vai haver momento em que nós não iremos resistir, que nós não iremos aguentar, e que nós iremos talvez ficar cego ali por algum momento. Mas irmãos, que nós venhamos praticar essa palavra, que nós venhamos viver essa palavra, que nós venhamos caminhar por essa palavra, que nós venhamos, aleluia, levar essa palavra também aos outros corações. Porque esse é o propósito de toda a vida cristã. É o propósito de conhecer Cristo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, o segundo propósito é viver Cristo. Porque você não só pode viver a sua vida inteira tentando conhecer Cristo. Você precisa conhecer e você precisa viver Ele. E o terceiro, você tem como responsabilidade compartilhar o Cristo que há dentro de você e que você recebeu. Aleluias. Quantos aqui me entendem nessa noite? É por isso que nós não podemos aceitar os manjares desse mundo. É por isso que nós não podemos, aleluias, ir na mão desse mundo. Nós precisamos ir na contramão desse mundo. Porque quando nós, aleluia, recebemos algo dos nossos ofensores, nós não podemos revidar. Nós precisamos sim lembrar das palavras de Jesus e agir conforme elas. Porque se de fato sois novas criaturas, você não tem domínio sobre o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, e o seu corpo foi comprado por bom preço. Nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos comprados pelo preço de sangue, e esse é o maior preço, essa é a maior moeda de compra que Cristo já pagou. Não existe riqueza, não existe ouro, não existe prata, não existe joias mais valiosa do que o preço do sangue de Cristo. E se nós somos novas criaturas, as coisas velhas, os desejos velhos, as formas de pensar velhas, a forma de agir antiga já passaram, e eis que tudo novo se fez. E é por isso que Paulo vai dizer: eu não vivo mais eu agora, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que eu vivo com Ele, eu vivo pela fé. Eu sei que é mais fácil revidar, eu sei que é mais fácil descontar, eu sei que é melhor nós darmos o troco, mas não é assim que o nosso Jesus está nos ensinando. E é aí que a psicologia, a psiquiatria e outras fontes de estudos e científicos bugam no momento em que vão estudar a mente de Jesus naquela hora que ele sai do Getsemane. A psicologia, a psiquiatria
E as outras fontes de estudo científico vai dizer que não tem como um homem, ser humano normal, agir da forma que Jesus agiu. Ele sabia que estava sendo traído, ele sabia que seria morto, ele sabia que seria humilhado, ele sabia que seria maltratado, mas quando Judas chega até ele e o beija, ele só diz para Judas assim: eu só queria ser seu amigo. É dessa forma que nós temos que ser. Talvez você ache que é impossível, mas não é. Talvez você não consiga, e nós nunca iremos conseguir ser como Jesus, mas precisamos no mínimo tentar. Isso não é impossível, isso é possível nós caminharmos com as características desse novo Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. As pessoas precisam olhar para nós e observar as características de Jesus em nós. Era assim que os apóstolos eram chamados. E lá em Atos dos Apóstolos, eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Não porque pregavam sobre o Cristo, mas porque se parecia com Cristo. Você sabia disso? Eles andavam como Jesus. Eles agiam como Jesus. Eles amavam como Jesus. Eles perdoavam como Jesus. Alguém lhe dava um tapa, eles viravam a outra face como Jesus. O homem perverso se opunha como eles, mas eles não iam contra o homem, porque Jesus não fazia isso. E é por isso que para a ciência ele vai ser só um homem, um Jesus histórico, um mestre de excelência, de virtude. Como para a filosofia, como para sociologia, como para a pedagogia, como para todas as ciências, Jesus só foi um cara incrível. Mas para nós que temos fé, ele foi o Filho do homem, pelo qual Lucas vai dizer. Para nós que temos fé, ele foi o Rei dos judeus, que Mateus vai nos apresentar. Para nós que temos fé, ele foi o servo fiel, como Marcos vai dizer. E por último, para nós que temos fé, ele é o próprio Deus, como João escreve, como João desenha. E é ele que nós temos que seguir. Que esse Cristo, ele seja ressuscitado em nós. Porque para muitas pessoas ele já morreu. E o que eu lamento dizer é que para muito crente, o Cristo verdadeiro já morreu. Chega de pensar os nossos pensamentos, chega de fazer as nossas vontades. Vamos viver as vontades do Cristo na nossa vida. Então, se vocês forem processados no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixem que leve também a capa. Ele é o nosso justo juiz. E quem está comigo aqui diz amém, aleluia, glória a Deus, glorifique esse Deus. Versículo 41, se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Através dessas coisas nós iremos ver que o nosso amor ao próximo, ele está sendo visível. E não tem nada mais lindo, meu querido, do que o perdão. O perdão transforma. O perdão aquebranta. O perdão tira a lágrima dos olhos. E foi isso que aconteceu com aquele maníaco, com aquele estuprador que fez coisas terríveis. E isso ficou em todas as manchetes. Muitas pessoas vieram reconhecer aquele homem. Só que muitas pessoas já entraram na sala onde ele estava. Pessoas pelo quais os seus filhos foram vítimas dele. As suas filhas foram vítimas dele. Qual que era a expressão natural de todo mundo? Entrar diante daquele homem e xingar ele. Amaldiçoar. Só que teve um cristão lá que entrou e falou: eu te perdoo. E é nesse exato momento que você vê um homem que nunca chorou, chorando.
Um homem que fazia as coisas que ele fazia quebrantado. Não sabemos se arrependido, mas algo ele sentiu. Porque é isso que o perdão faz. Então, se alguém te convidou, vai, caminhe com ele. O caminhar com ele não é compartilhar com ele, mas é simplesmente você ceder talvez um título que você teria. Nós não estamos interessados em títulos humanos. Nós não estamos interessados em troféus humanos. Eu não quero ser taxado como o cara que faz e acontece. Como o cara que bota medo. Como o cara que com ele ninguém pode. Mas o nosso troféu, ele é o trono de glória. Nós não caminhamos por um troféu corruptível, por uma glória limitada, porque Paulo vai dizer que é isso que eles têm, é isso que essas pessoas que praticam essas coisas têm, mas nós estamos caminhando simplesmente e importantemente por um troféu incorruptível. Então, irmão, não se preocupe com as coisas desse mundo, ainda que você não foi nomeado como o bambambam, ainda que você não foi nomeado como o bonzão, como o valentão, ainda que você venha a ser nomeado como o medroso, como aquele que arregou, como aquele que correu, fique tranquila, porque somente assim você estará cumprindo o propósito pelo qual você foi nascido para cumprir, que é fazer a vontade de Jesus. Versículo 42 para encerrar. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Dê a quem te pedir. Não omita, não negligencie. Você percebeu que todas essas frases que lemos está relacionado ao próximo? Ao segundo maior mandamento? Que antigamente era de um jeito, agora é de outro jeito. Que nós não temos que se opor ao nosso próximo perverso. Que nós não podemos rebater com palavras ou com confusões aquele que nos ofende. Você percebe que Jesus está dizendo que se alguém nos processar no tribunal, alguém quiser levar nossa capa, alguém quiser levar nossa roupa do corpo, isso é nova aliança. Esse é o novo Cristo que precisa nascer dentro de nós e que precisa predominar dentro de nós. E por último ele vai dizer, para você caminhar e para você não dar as costas para quem quiser pedir ou também tomar emprestado. Então, se você emprestou para alguém e esse alguém talvez não te pagou, entregue nas mãos de Deus. A palavra é a única coisa que nós temos. E nós precisamos cumprir a palavra. E precisamos ser espelho. Precisamos ser referenciais nesse mundo. Você não pode negligenciar. Se você tem, dê a quem não tem. Se você tem 2, dê 1 para quem não tem. Ajude o seu próximo. Às vezes é difícil, porque o nosso próximo também não faz por onde. Mas se nós formos olhar assim, igreja, nós nunca iremos emprestar, nós nunca iremos entregar para ninguém. Faça simplesmente. Faça. Dê a quem te pedir.
e não volte as costas para quem te tomar emprestado. Palavra dura, palavra de Jesus para as nossas vidas, e é essa palavra que nós temos que caminhar. Por essa palavra que nós temos que viver. Por essa palavra que nós temos que caminhar. Amém? Que você possa ser impactado por essa palavra nessa noite. Que você possa ser cheio dessa palavra. Vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!